Agora, um alerta do apóstolo Paulo, versículo 2: antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. Tem alguma coisa na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que se for descoberta, vai nos trazer vergonha? Pare, meu irmãozinho. Pare, se acerte, tiver que pedir perdão a alguém, peça. Claro, tem que situação que você tem que pedir direção para Deus, para Ele preparar o caminho. A pessoa, o marido era mulher 10 vezes. Chega em casa, mulher, eu me converti, que ela fala para você que a gente traz 10 vezes. Pum, ela morre lá, irmão. Não, tem coisa que você vai preparar. Mas se você errou com alguém, não é porque é coisa do passado, não é nem para você falar, não é? Estou falando agora. Se você errou, entenda bem, não adianta eu mentir para você, vai, Jesus, me perdoa que eu menti para aquele irmão. Não, eu tenho que chegar para você e falar, eu quero te pedir perdão que eu faltei com a verdade. Fala coisa. Se você vai me perdoar, não é outra coisa, mas eu tenho que falar. Porque senão, se for descoberto, eu vou ficar envergonhado, não vou? Mas tem coisa, pessoal, que não vai ser descoberta. Por quê? Porque são pensamentos, desejos. Deus sabe quando eu olho para uma pessoa, Deus sabe quando você olha para uma pessoa. E se você guardar isso, você vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado hoje, quando orar, Deus não pode atender. Porque o salmista diz no Salmo 66, 18. O que ele diz lá? 66 diz, se eu atender a iniquidade no meu, o Senhor não me ouvirá. Quer dizer, eu não preciso fazer nada errado, se eu atender. Quer dizer, vem a tentação, você gosta dela. Não, eu sou de Jesus. Eu sempre digo assim, fecha a porta. Não, demônio, está batendo em porta errada, eu sou de Jesus, não vai entrar não. E se entrou e você gostou do que é errado, você tem que falar com Deus. Isso aí não fala com mais ninguém, é só com Deus. Porque se você não se acertar, você vai ser envergonhado no dia final. O profeta Daniel disse que muitos ressuscitarão para vergonha eterna. Pessoas que nós achamos que foram salvas e não foram. Por quê? Porque não se julgaram. Quer dizer, não apresentaram a vida delas diante de Deus e não pediram perdão a Deus como deveriam de pedir. Então, tem coisa que está oculta, sentimento, desejo, vontade, você tem que falar com Deus, se acerta. Se acerta, porque você vai envergonhado na oração e pior é no dia do juízo, então rejeite. E ele diz mais ainda, ele diz assim, que ele fala para nós, não andando com astúcia. O que é astúcia? Malandragem, esperteza. Não pode. Aquela mulher de lá de Marcos 5, começa no 25, mas eu vou ler só o 33 para você. Olha só, Marcos 5, 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, aprostou-se diante dele e disse-lhe o quê? Toda a verdade, eu falo toda a verdade com Deus. Não seja malandro com Deus. Você pode usar para falar para uma pessoa, eu errei contra você. Não, fala. Com Deus fala tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus já conhece tudo. Então não usa de astúcia, de malandragem, tentando esconder algo. Não faça como Adão, que ficou escondido atrás da árvore, como se Deus não fosse Deus. Deus perguntou, Adão, onde estás? Ele sabia onde Adão estava. Ele quer que Adão se apresentasse e falasse a verdade. Deus sabe o que você fez. Então não tem procura enrolar. Deus, o senhor conhece os meus pensamentos mais do que eu mesmo. Porque às vezes você tenta se enganar, dizendo, não, mas que entenda bem, eu não errei tanto. Não use de astúcia, de esperteza. Mas ele vai falar, o que ele fala para nós aqui, pessoal, que é profundo agora, que vai chegar, nem falsificando a palavra de Deus, que é distorcendo um versículo. Eu brinquei, mas falando sério, falando sério. A pessoa diz, Salomão teve tantas mulheres, por que eu também não posso ter mais uma? A Bíblia diz que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Você está numa crise conjugal, entenda, uma rejeição da parte dele ou da parte dela, não deixe outra pessoa entrar nos seus pensamentos. Isso se torna um adultério, irmão. E você vai prestar conta a Deus. Isso vai separar. Então, cuidado. Não tente, mas aí você pega um versículo da Bíblia para fundamentar aquilo que é seu. Não. Você está procurando. Você está procurando adequar a Bíblia à sua vida. Quando tem que procurar adequar a sua vida à palavra de Deus. E as pessoas fazem isso. Mas eu estou correndo para chegar à parte que me impressionou muito. Qual? Essa agora. Que diz, assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Como assim? Vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vou ler agora, essa eu vou até lá com vocês. Capítulo 1, versículo 19. Primeira a Timóteo, capítulo 1, versículo 19.
Ele diz, 1 Timóteo 1,19, conservando a fé, conserve a fé. A fé que vem por ouvir pela palavra, aquela certeza, conserve isso aí no seu coração. Mas agora, olha o que ele vai dizer para nós. E a boa consciência. O que é a boa consciência? Tem a má, tem a boa. Se ele fala boa, porque tem distinção então. Quando você então começa a lembrar de coisas que você fez, não é que Deus está te acusando, que Ele não é acusador, Ele não é acusador. Ele está fazendo você lembrar, como se Ele falasse, você tem coisa que não resolveu ainda. Tem coisa que ainda existe no mundo espiritual. Foi como Ele falou para o Ezequias, coloque em ordem a sua casa, que morrerás. Todo mundo vai morrer. Agora, depois ele disse, morrerás e não viverás. Se morrer, não vive. Não, é que depois tem a vida eterna, e você não vai ter a vida eterna. Você vai morrer e não vai ter a vida eterna. Agora, morrer todo mundo vai, mas muitos ganharão a vida eterna, porque aceitarem, reconheceram Jesus Cristo. Verifique, quando você começa a lembrar de algo, claro, se foi algo que você já falou para Deus, já confessou, a quem você tinha que confessar, já se acertou com quem você tinha que se acertar, já acertou com Deus, se esse pensamento vê, é a má consciência, é a acusação, isso é o diabo. Aí você deve se levantar, ô acusador, fora que eu sou lavado no sangue de Jesus. Acabou, aquilo ali não existe mais, irmão. Não existe. Até se alguém quiser lembrar, seu amigo, eu sou lavado no sangue, você quer falar de algo que o meu Deus não vai lembrar mais. Por que você quer lembrar? Você é de Deus ou você é do diabo? O diabo que é acusador. Houve pecado, mas houve o conserto com Deus ou com quem você errou, então, se vier a lembrança, é má consciência. Não, se é lembrança, é acusação do diabo. A Bíblia fala no Apocalipse que o acusador do nosso irmão nos acusava de dia e de noite, coisa séria, irmão. De dia e de noite ele nos acusava, ele é acusador. Eu não preparei, não está no esboço não, mas se eu não me engano é Apocalipse 12:10. Deixa eu ver ali, bota para mim, por favor. É, isso mesmo. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então o Senhor não é acusador. Se você está lembrando de algo que já foi perdoado, algo que já foi resolvido com Deus, isso é demônio, aí você manda embora. Mas se não foi resolvido, é a consciência. É a boa consciência que Paulo está dizendo aqui, que nós não devemos rejeitar, não devemos, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, se perderam, irmão. Porque Deus os convencia, mas eles rejeitaram aquela convicção. O missionário fala do índio americano, ele tem um triângulo, ele diz que a memória do homem é como um triângulo. Quando o homem erra a primeira vez, aquilo gira, mas tem as pontas, machuca. A primeira ponta foi quebrada. Errou de novo, quebra a outra ponta. Errou mais uma vez, quebrou, depois fica sem vergonha, irmão. Quer dizer, é sério, pessoal, quer dizer, ela se convenceu que não é erro. Ela se convenceu que não, Deus mostrou, mas ela não quer, ela rejeitou, não rejeite. Não rejeite. Davi passou por essa experiência com Deus. Lá no Salmo 32, no versículo 4, olha o que ele fala. Ele fala assim, o qual, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Não é que Deus fica pesando a mão, colocando doença, colocando enfermidade, não. Quer dizer, Deus mostrava para ele. Aí assim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Porque quando você lembra que tem algo errado, aí você para. Você está alegre, feliz, como todo mundo, sei lá, no esporte, entenda bem, na família, aniversário, mas você lembra daquilo, aquela é a tristeza que é dada pelo Espírito Santo para o arrependimento. Essa que é a mão que ele está dizendo, aquela tristeza que vem. Quer dizer, é como se Deus falasse, você tem coisa que você ainda não acertou, tem coisa que está errada na sua vida, você não pode ficar desse jeito, eu não vou poder lhe atender, e se você passar para a eternidade desse jeito, do jeito que você passar, você vai ficar. Lembra do início? Misericórdia. A misericórdia está a meu favor, a seu favor, a favor de todos os homens. Não é só a favor da nossa família, não. A favor daquele que nos humilhou, que nos prejudicou, que fez uma maldade conosco, que nos deu um prejuízo, uma pessoa que fez... E lá talvez você tenha que falar com Deus, porque você tem vibrado ou tem desejado vingança, até por Deus. Como por Deus? Que alguma coisa aconteça. E se acontecer, você vai dizer, foi a mão de Deus. Não, foi a mão do diabo, que mata, rouba e destrói. Deus queria salvar aquela pessoa, mas ele não pôde contar com a sua oração.
Ele mandou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, e você não orou. Quer dizer, você não fez como deveria de fazer, tinha que fazer e você não fez. Coisa profunda, nós precisamos disso aí, tá? Misericórdia para todos. Mas você não quer misericórdia, você quer vingança. Mas aquele cara me humilhou, aquela pessoa me prejudicou meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, ele tem que pagar pelo que ele fez. Não, você tinha que orar e fazer: Deus tenha misericórdia dele. Deus está mostrando que o seu coração não está bom, porque o seu coração deseja vingança. Deseja vingança, quando Deus não quer, Deus quer salvação. Nós estamos no tempo da graça, estamos no tempo da misericórdia, e você não clama a misericórdia, isso está prejudicando você. Então Paulo falou sobre isso aqui, é importante. Aí ele fala, voltando lá na 2 aos Coríntios, que ele vai falar sobre isso, que ele diz: então assim a recomendar a consciência de todo homem na presença de Deus. Deus já conhece tudo, irmão. É na presença dele, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Todo-Poderoso, pela manifestação da verdade. Que seja o que for, ainda que a verdade vá te machucar, mas você se acerta e ela vai te livrar. A verdade liberta, lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, você vai ter a liberdade, a verdadeira liberdade, conhecendo a verdade, e falando a verdade para Deus. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Provérbios 12, 17. Então você, diante de Deus, a consciência te acusou, mostrou, é Deus trabalhando em você. Você fala a verdade: Deus, eu preciso de me acertar. Deus, realmente eu tenho guardado esse rancor, esse ódio, essa mágoa, essa revolta, até mesmo de alguém da sua família, de alguém próximo. Deus, hoje eu vim pedir misericórdia, limpa o meu coração, não quero. Quanto à pessoa que ela se arrependa, o Senhor tenha misericórdia dela. Pronto, resolveu o caso, não fica. Porque Deus convenceu, a boa consciência veio. Deus trabalhou no seu coração, Deus trabalhou no seu interior, mostrando: tem coisa errada. Um pregador escreveu um livro assim: escute o seu coração. Porque Deus fala é no coração, não é na mente, não. Quando fala consciência aqui, mas é no espírito, lá dentro do coração. Deus fala com você. Ele fala, ele mostra. Então, repito, Deus não te acusa. Quando Deus faz lembrar, é para você se acertar, porque o caso não foi resolvido. Mas como é que eu sei que foi resolvido? Houve confissão. Você já confessou, por que tem que confessar? Eu digo que se Deus aparecer fisicamente, Deus, que bom que o Senhor está aqui, eu queria pedir perdão por aquele erro, mas um erro que você já pediu perdão para ele. Será que ele vai dizer para você: eu não lembro disso? Mas como é que o senhor não lembra? O senhor é Deus, como é que o senhor não lembra? Aconteceu isso no dia tal, 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 e ele diz assim: mas no dia tal, 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 você falou comigo sobre isso. Então ali eu esqueci, apaguei. Esse é o nosso Deus. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Paulo fala que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Essa é a palavra de hoje. Vamos voltar, meu irmão, ao início. Então, nós temos um ministério. Qual o ministério? Salvação da nossa família, salvação da nossa casa, salvação do nosso lar. Nós devemos, então, querer realmente a salvação da nossa família, abraçar esse ministério que Deus nos deu. Deus, eu não vou abrir mão, eu não vou esmorecer, eu não vou desanimar. Assim como o Senhor me alcançou com a misericórdia, o Senhor vai alcançar a minha família com a misericórdia. É com a misericórdia. Então é um ministério, não esmoreça. E hoje,